Nosso bate-papo de hoje será com duas personalidades. O Marcos, que é professor de jiu-jitsu nos Estados Unidos, com muitas histórias, e temos também Luiz Otávio, professor Luiz Otávio, também com muitas informações interessantes para vocês, um produtor de audiovisual, enfim, se eu passar a relação de títulos, vou ficar até a tarde aqui. Marcos, muito obrigado pela presença. Luiz, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a você pelo convite. Vamos começar com você, Marcos. Conta pra gente, você foi área de judô, jiu-jitsu, e lançou o jiu-jitsu em várias partes do mundo, muita história. Quem é o Marcos? Conta pra gente. No Brasil é muito comum, né, que desde criança a menina vai para dança, o menino vai para o judô, né, vai para arte marcial, né, e não foi diferente comigo. Desde 5 anos de idade minha mãe me colocou no judô e eu me identifiquei muito com o judô e não parei mais. Até quando meu pai mudava de estado para trabalhar pela Petrobras em estados diferentes, mesmo antes de procurar a escola para estudar, eu procurava academia de judô primeiro. Onde que eu vou treinar? Eu já queria saber onde eu ia treinar. E essa paixão pelo judô a vida inteira, né, me levou a virar um profissional da luta, virar um atleta, virar um professor, entendeu? E daí fiz a transição para o jiu-jitsu, que é praticamente o que eu faço hoje full time. O meu trabalho é com jiu-jitsu. Eu dou aula o dia inteiro, dou 9 horas de aula por dia, todo dia. Agora me diz, você morou no Brasil durante anos e se mudou para os Estados Unidos. Conta essa história, como foi essa mudança, essa aventura? O jiu-jitsu, né, em determinado momento, explodiu para o mundo, principalmente com o UFC, né, o Ultimate Fighting Championship, criado pelo Rorion Gracie, né, que era uma disputa entre diferentes artes, né, onde colocava jiu-jitsu para lutar contra outras artes, e o jiu-jitsu saiu vencedor em várias lutas, principalmente com Royce Gracie. Então a família Gracie, né, representou muito bem o jiu-jitsu lá fora, nessa disputa entre as artes Disseminou marciais. bem, né? E todo mundo ficou curioso, né? Pô, que luta é essa? Que o cara fisicamente mais fraco consegue entrar dentro do octagon e lutar com um cara, às vezes, com o dobro do peso e sair vencedor, não só uma vez, mas várias vezes. Entendeu? Então isso despertou muito interesse deles pela nossa arte. E a partir daí nós começamos a exportar professores de jiu-jitsu para o mundo inteiro. E o meu amigo Joe Moreira, né, antigamente era José Carlos aqui no Brasil, lá fora virou Joe Moreira, né, foi um dos primeiros amigos aí da aula lá fora, né, e abriu as portas para mim, me convidou para trabalhar lá fora. Eu fui em 95, tive um pequeno hiato, tive que voltar ao Brasil, retornei em 97 e desde então eu estou lá na Califórnia. Ok, nós vamos deixar várias imagens que ele nos forneceu, né? Várias fotos aqui com vários momentos dele fora do Brasil e também fora dos Estados Unidos, né? Que eu vi aqui Rússia, vi outros países. Conta pra gente. Você sabe como é que é em Los Angeles, né? Tem gente do mundo inteiro em Los Angeles, tá? Eu tive, por exemplo, um aluno que veio da Eslovênia para estudar em Los Angeles. Quando ele completou o curso dele em Los Angeles, ele teve que retornar para a Eslovênia e falou para mim que na Eslovênia não tinha jiu-jitsu. Ele tinha vontade de levar o jiu-jitsu para a Eslovênia. Então ele providenciou tudo lá na Eslovênia para me receber. Eu fui dar o primeiro seminário de jiu-jitsu na Eslovênia, que foi muito sucesso, e coloquei a semente do Brazilian Jiu-Jitsu na Eslovênia. Entendeu? E hoje em dia temos boas academias lá na Eslovênia. Meu amigo Carlos Maia, que era daqui também, se mudou para a Eslovênia, faz um excelente trabalho lá, academia lotada, já temos faixas pretas de lá. Entendeu? Então levei o jiu-jitsu, tive a oportunidade de levar o jiu-jitsu para a Eslovênia. Né? Num outro momento, uma pessoa da Rússia veio me visitar, até para procurar um professor que dava aula de sambo, que é uma arte marcial russa, bem similar ao jiu-jitsu. Foi lá visitar a academia e ele me encontrou e falou: poxa, mas nós não temos Brazilian Jiu-Jitsu na Rússia. Eu falei: olha, se você quiser, eu vou. Ele falou: tá bom, então você vai mesmo.
E aí providenciou toda a minha viagem para a Rússia. Eu fui o primeiro faixa preta a ir para a Rússia e disseminar o Brazilian Jiu-Jitsu lá. E hoje em dia eu tenho vários representantes meus, faixas pretas, dando aula em mais de 10 lugares diferentes na Rússia. Legal. Luiz, conta pra gente, Luiz, o que você pode nos acrescentar aí? Você é um cara que conviveu também com o Marcos, a gente nos bastidores estava conversando, essa aventura. Ele foi num momento, nós éramos ainda jovens e surfávamos juntos, e num pequeno grupo, ainda na década dos anos 80, 90, na verdade, era um desafio muito grande. O mundo ainda não era globalizado, ainda não havia tanta gente indo para países e se estabelecendo, como acontece hoje. O intercâmbio era muito difícil. E o Marcos, a gente disse, poxa, vai para os Estados Unidos com a cara e com a coragem, vendeu tudo, pô, o cara vai deixar de surfar, vai deixar de morar aqui, não sei o quê. Então, mas a gente deu maior força. Ele tinha muita experiência já no judô e, como ele narrou muito bem, havia uma pessoa que abriu a porta e ele topou o desafio. Chegou lá, logo em boas informações, tínhamos notícia dele na academia e o trabalho dele, como ele está narrando aí, a história dele é uma história de muita luta, muita determinação. Hoje tem a palavra da moda, resiliência, né? Mas também teve as dificuldades, as portas às vezes, mas ele não desistiu. Então, quando ele voltou, 30 anos atrás, isso que eu estou falando, quando ele voltou agora, 30 anos, nos encontramos numa festa de um grande amigo comum e começamos a conversar. Eu falei, pô, Marco, você tem uma jornada incrível para contar, você tem uma história bacana junto ao esporte, e o esporte está muito ligado à infância, ao trabalho social. Hoje a gente tem um problema muito sério. Então, e você fez esse caminho. Conta pra gente um pouco como é que foi. Então, a gente vai extrair dele. A gente vai tentar extrair. A gente não atua na artes marciais, mas vamos dar uns golpes aqui para extrair boas informações. Né? Mente sã em corpo sano é realmente o trabalho. Conversando, então, novamente, volto à festa lá e conversando com ele, eu falei, pô, tem tudo a ver hoje com o que a gente precisa. O que eu vejo, assim, a esperança para o nosso país é do esporte, na educação, que dê, assim, uma luz no fim do túnel. Nós estamos trazendo muito mais medalhas olímpicas hoje em esportes como o jiu-jitsu, o surf, o skate, que eram esportes que não eram reconhecidos. No caso olímpico, o judô, né? O judô não chegou lá não chegou ainda não. Mas falando do jiu-jitsu, conta pra gente a origem dele. A família Gracie foi um grande disseminador. Conta um pouco sobre o jiu-jitsu. A origem do jiu-jitsu no Brasil se confunde com a origem do judô. Né? Quando o Mitsuo Maeda veio para o Brasil, ele trouxe o judô e o jiu-jitsu. Como ele teve muito apoio da família Gracie, ele falou que ia ensinar para a família Gracie os segredos do antigo jiu-jitsu, né, que já não se praticava mais no Japão. Então ele ensinou uma coisa diferenciada para a família Gracie do que o judô que ele trouxe para o Brasil. E com a habilidade do Carlos Gracie e do grande mestre Carlos Gracie e do Hélio Gracie, eles desenvolveram o Gracie Jiu-Jitsu. O jiu-jitsu, todos nós que aprendemos jiu-jitsu foi
direta ou indiretamente através da família Gracie, né? Como no meu caso. Tá? Meu mestre aprendeu diretamente com o grande mestre Hélio Gracie. Tá? E daí os próprios Gracie levaram o jiu-jitsu para o exterior, né? Através do Ultimate Fight, como eu falei. Tá? E daí abriram as portas para as outras pessoas, os outros faixas pretas formados direto ou indiretamente pela família, né, para trabalharem no mundo inteiro com jiu-jitsu. Hoje em dia tem jovens aí tá, se formando faixa preta e saindo do Brasil para dar aula em outros lugares, como Abu Dhabi, que se transformou em um grande campo de trabalho para o jiu-jitsu. Tem mais de 500 professores faixas pretas brasileiros dando aula na escola de Abu Dhabi, onde o jiu-jitsu é matéria curricular. Ou seja, esse segmento, então, ele gera rendimento, gera um potencial sustento de uma família? Com certeza. Ele precisa se especializar, né? Nós conhecemos gente que saíram de projetos sociais, tá, feitos aqui nas favelas, nas comunidades, e se tornaram grandes campeões, se tornaram faixas pretas, e hoje em dia estão na Europa dando aula, entendeu? Com família europeia, família americana, russa e por aí mais. Quem não teve oportunidade até, né, de fazer uma faculdade, o jiu-jitsu foi a faculdade, entendeu? E através do jiu-jitsu tem muita gente vivendo, né, e crescendo com suas famílias, vivendo do jiu-jitsu. Eu estive alguns anos atrás com João Figueiredo, lá de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu não, São Gonçalo. Estive com a família dele, ele com 10 anos, ele não conseguia segurar todas as medalhas. Era um varal com tantas medalhas. Hoje ele está lá na Europa disputando o Pan Kids e é um jovem que tem demonstrado grande potencial para ser um medalhista olímpico, como a gente tem visto. Mas a dificuldade desses jovens é muito grande. O apoio que eu vejo do poder público não é tão grande. Isso lá fora se reflete também? O poder público lá fora investe mais do que aqui no Brasil? No jiu-jitsu, não. Não. No jiu-jitsu, não. É uma jornada que você tem que ir sozinho, né? A competição, né, por si só, né, o nome já diz, é competição. Eu nem vejo como uma maneira de inclusão, né, porque a competição é seletiva, entendeu? Você entra numa chave de 50, 60, 70 competidores, só um que vai ser o campeão. Entendeu? É um projeto, é uma maneira seletiva. Tá? É uma disputa para sair um campeão. Eu acredito que o esporte de inclusão seja mais um esporte de participação, né, onde todos têm a oportunidade de participar e de ter os benefícios que a arte marcial traz às pessoas. Tá? Agora, aquele que tem o dom de ser o campeão, depois colhe os frutos do trabalho que fez, de todo o trabalho árduo de treinamento, né, que ele vai sendo campeão nas categorias de base, vai crescendo, vai ficando famoso como campeão, e depois é chamado para dar aula, é chamado para dar seminários, começa a disputar lutas, né, com prêmio em dinheiro, né, e daí parte para o profissionalismo. Luiz, eu estou vendo aqui várias fotos do nosso amigo Marcos, ele atuando com atores famosos, com a polícia de Los Angeles. Conta pra gente um pouquinho dessa história. É difícil treinar um ator? Aqueles golpes que a gente vê em vários filmes aí da vida, aqui nesse momento um grande ator aí, uma turma. Conta um pouco, é difícil? Olha, como no geral, né, que as pessoas se apaixonaram pela eficiência do Brazilian Jiu-Jitsu, não foi diferente para os atores e produtores de filme, né, para colocarem cenas com golpes de jiu-jitsu, tá, nos filmes. Né? E tudo começou com Máquina Mortífera, do Mel Gibson, né, ensinado pelo Rorion Gracie, tá, que aplicou um triângulo, um estrangulamento com as pernas, né, no filme. Tá, e todo mundo, jiu-jitsu, usou um golpe de jiu-jitsu. Tá, e daí para frente, vários produtores, vários diretores de cinema utilizaram. O Guy Ritchie,
né, que é um grande diretor, um grande cineasta, é faixa preta, adora jiu-jitsu. Então, várias personalidades, né, buscaram também o jiu-jitsu como forma de defesa pessoal, como forma de atividade física. Mas o que tem de melhor no jiu-jitsu é que quando você entra no tatame e bota o kimono, você é mais um. Você não é famoso, você não é rico, você não é melhor do que ninguém, entendeu? É apenas mais um aluno. E eles gostam disso. Na minha academia, a celebridade não é tratada como celebridade. É tratado como mais um aluno, igual a todo mundo. Entendeu? E eles até gostam disso. Você não fica assim, o cara é celebridade, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Baixa a porrada mesmo e... tem que aprender, meu amigo. É igual para todo mundo. Entendeu? E eles gostam disso. E as crianças? Como está o trabalho com as crianças? Eu vi em algumas fotos aqui que você tem um trabalho com os adolescentes. É vibrante ver o resultado, independente de eles ganharem ou não um campeonato e tal, mas você vê a transformação do jovem, né? Que hoje em dia fica muito antenado na tecnologia e aquele momento ali não tem como ficar com o celular, né? O trabalho de criança, para mim, é fundamental, porque é o trabalho de base onde você vai construir uma criança para a vida. Não só para ganhar medalha, não só para ser o campeão, disciplina, ou ter o melhor golpe, nada disso, né? A disciplina é fundamental, mostrar para a criança que tudo que ela quer conquistar tem que ter um esforço, que nada vem fácil, entendeu? Mostrar hierarquia, entendeu? Então, as mães gostam muito do trabalho quando ele é bem feito, com disciplina, tá? Com muita dedicação para as crianças, diferença de faixa etária por turma, porque cada faixa etária tem um trabalho diferente. O trabalho dos pequenininhos é muito voltado para a psicomotricidade, né? Os golpes mesmo, a última coisa que vão chegar, eu não quero ensinar golpe de adulto para criança, entendeu? Então, muito trabalho de desenvolvimento pessoal, né? Com disciplina, com muito discernimento, com muito cuidado, ensinando a criança a cair, aperfeiçoando os movimentos básicos da criança, até ela chegar no segundo estágio da infância, que aí sim começa a iniciação desportiva, entendeu? E daí a parte do juvenil, que essa iniciação desportiva começa a ser mais voltada para a defesa pessoal, as técnicas são mais elaboradas, então cada faixa etária existe um trabalho específico. E isso é feito muito seguindo os princípios da educação física, né? Como eu falo, se o cara quer ser um profissional, né, eu realmente recomendo que ele vá para a faculdade de educação física, tenha uma formação em educação física que vai contribuir muito para a qualidade da aula. Ou seja, você ensina a ser um ser humano mais coerente, né? Aprender a perder, que hoje em dia nossos jovens não gostam de perder, não gostam de ser contrariados, né? É verdade. A gente está em uma idade aqui, pessoal, aqui tem alguns séculos de existência, né? Não são poucas. Nós fomos criados num período em que cantava o hino nacional na formação na escola, dava a benção pai, mãe, avó. Hoje a criação está um pouquinho diferente. Só um pouquinho, né? Um pouquinho. Mas vai melhorar. Criança Esperança. Eu acho que tem pessoas que fazem a diferença. Então, essa diferença a aspiração do esporte, já dizia o Pelé, né? Você trazer o esporte para a criança é fundamental, como lembrou o mestre. É a disciplina, é a educação, é o respeito, é saber entrar num ringue e não é vencer, é sempre participar e aprender. A gente nota isso no atleta. Você já pegou alguma criança, algum adolescente com depressão, cheio de clonazepam na ideia? Já pegou alguma? Eu costumo falar assim? Que eu tenho muita experiência com crianças, que eu trabalhei muito em escola. Eu gosto muito do trabalho feito dentro da escola.
eu costumo falar que eu já peguei do mais tímido ao mais temido, entendeu? Eu já peguei da criança introvertida, criança com muitos medos, criança que teve uma iniciação mal feita no judô. Que você falava em judô, a criança corria para debaixo da cama e começava a chorar. Do tio, que era professor de judô, me pedir, por favor, para eu conseguir, né, quebrar esse trauma que a criança teve e trazer a criança a voltar a praticar o judô com alegria, entendeu? E isso aconteceu, eu consegui fazer esse trabalho, entendeu? Então, lá fora eu pego todo tipo de criança, eu pego criança autista, eu pego criança hiperativa, eu pego criança altamente introvertida, tímida, e o nosso objetivo é equalizar. Qual o maior desafio que você teve, por exemplo, com pessoas com autismo? Você já teve algum desafio grande que... É sempre um desafio, né? Todo dia quando você entra no tatame para dar aula é um desafio, né? Porque você vê aí, né, nesse quadro aí, tem inúmeras crianças diferentes, com formação diferente, com religião diferente, características diferentes, tá? E dentro de uma aula de judô, de jiu-jitsu, né, o nosso trabalho é conseguir um equilíbrio, é equalizar essas crianças, entendeu? E colocar ela num ponto de equilíbrio, né, onde ela ganhe autoconfiança, onde ela desenvolva fisicamente, né, habilidades motoras, para que tenha uma vida melhor, para que tenha sucesso na vida, principalmente fora do tatame, não dentro do tatame. Que eles aprendem dentro do tatame, que eles levem para a vida. Então, para mim, o importante não é a medalha, não é o campeonato, o importante é a formação do ser humano melhor. Já pegou, então, criança que espoleta, que queria aprontar de pego tudo todo dia. Já peguei, não, pego todo dia. Todo dia? Todo dia. Pego todo dia. O pai matricula para descarregar nas crianças da as escola. energias. Tem pai que chega lá e fala, olha, me ajuda, eu não sei mais o que fazer com o meu filho. Entendeu? E tem criança que chega lá agarrada na perna do pai e não quer nem entrar na academia com medo, completamente introvertida, e aos pouquinhos a gente chama, pô, vem jogar uma bola aqui, hoje nós vamos brincar de bola, nós vamos fazer isso. Ah, não quero botar o kimono. Não precisa botar o kimono não, pode entrar sem kimono, senta aqui no cantinho, vê um pouquinho, tal. Quando vê, a criança está participando, está interagindo com outras crianças, o contato físico entre as crianças é importante, que hoje em dia é cada um no seu celular, no seu joguinho, entendeu? Até quando tem um contato físico, outra criança ela fica meio, tá despreparada para esse contato físico, né? E a gente tenta transformar isso numa coisa mais normal no cotidiano, né? E a criança passa a se soltar mais, né? E passa a melhorar em geral no comportamento, na escola, em casa, através da prática, né, do esporte, que no nosso caso é a arte marcial, é o jiu-jitsu. Você está comentando, a gente conversou aqui nos bastidores, bateu um papo aqui, porque é importante para que uma entrevista você consiga informações que gerem conteúdo bacana. Sobre o boxe, Arena, lá em Las Vegas, que dá dinheiro, jiu-jitsu tem a mesma rentabilidade que o boxe. Como que é essa atividade? Conta pra gente um pouco. O boxe sempre foi um esporte milionário, né? Os caras tops do boxe, né? A gente via, o Mike Tyson vai lutar 20 milhões de dólares, o Holyfield vai lutar 30 milhões de dólares, né? Mas até você ser o Holyfield, até você ser um Mike Tyson, entendeu? Você tem que ralar muito, muita coisa vem pelo caminho até você ser um super campeão como eles. Tá? E daí surgiu o MMA, né, que teve as suas raízes, suas origens no jiu-jitsu, que o jiu-jitsu sempre quis provar a superioridade técnica, entendeu? E não existe maneira melhor de provar a superioridade técnica do que fazer uma luta entre estilos praticamente sem regra. Então foi daí que nasceu o MMA, né, que era o Vale Tudo, né, que passou a ser o No Holds Barred nos Estados Unidos, e daí virou o MMA. Tá? Então, no início, quando foi criado o UFC, ele não foi aceito em diversos estados.
as comissões atléticas falaram, não, isso aí é muito violento, nós não queremos isso aqui, e não aprovaram em diversos estados, né, onde o boxe funcionava bem, em Las Vegas, em Nova York, né? E daí o MMA foi mostrando o seu valor, né? O UFC, depois que foi comprado pelos irmãos Fertitta e com um grande presidente, o Dana White, tá? Ele ajustou o MMA com categorias de peso, com regras, entendeu? Então ele minimizou um pouco os riscos, né? E colocou isso na grande mídia, tá? No pay-per-view, e os outros estados começaram a aprovar o MMA cresceu, explodiu nos Estados Unidos, fizeram um reality show, né, com os lutadores, tá? E hoje em dia o UFC é o evento que domina o mundo do MMA, onde alguns atletas realmente conseguem ter bolsas muito boas, chegarem a ser ricos e viverem do MMA. Agora, é uma minoria, é muito difícil você chegar no topo e passar. Alguns conseguem viver do MMA e poucos ficam ricos com o MMA. Assim também como no futebol, né? Exatamente. O Brasil hoje, por exemplo, não é mais só do futebol, né? A gente já vê algumas modalidades se despontando, mostrando as suas potencialidades, né? O surf feminino, por exemplo, o mestre é pioneiro numa prancha que só ele tinha, a mãe dele trouxe dos Estados Unidos, o Moribug, que é uma pequena prancha soft, que hoje é muito utilizado nas escolinhas de surf. É um material que não é agressivo, tem tinha um par de pé de pato e era essencial você ter impulsão e bater perna para você entrar na onda. Então, quer dizer, ele é pioneiro também na chegada desse esporte, que foi muito praticado pelas meninas também, que naquela época começaram a utilizar o Moribug justamente porque era um instrumento de mais fácil, não machucava, não tinha perigo e tal. E temos hoje um exemplo que a nossa atleta trouxe, a medalha olímpica, e é considerada uma excelente surfista no mundo inteiro. A característica dela é de ondas pequenas, médias, grandes, quer dizer, é um perfil que começa a mudar, como lembramos bem, sai um pouco daquela vida, né, 3x4 ali e vai para dentro d'água, vai para o tatame, vai lá curtir. Para os jovens, o que você pode nos dar como premissa, como caminho? Você está há 30 anos nos Estados Unidos, tem 10 anos de idade. O que eu devo fazer para ter sucesso nesse segmento jiu-jitsu? Olha, primeiro é muita dedicação, né? O treinamento é tudo. Tá? O cara não pode ter preguiça, não pode ter, entendeu? Desanimar, entendeu? Que muitos obstáculos vão aparecer pelo caminho. Contusões, desânimo do treino. Às vezes você vai um dia no treino, não ganha de ninguém, só apanha, entendeu? Às vezes você vai numa competição e perde, aí você desanima, não quero mais lutar, tal. Então a constância, o treinamento, a resiliência, entendeu? Mesmo diante de 1, 2, 3 derrotas, seja lá quantas forem, você insistir e voltar e lutar. Eu, por exemplo, nunca fui o grande campeão, mas eu sempre lutei. Ganhando ou perdendo, eu sempre lutei. Eu tenho meus títulos, conquistei meus títulos no judô, conquistei meus títulos no jiu-jitsu, mas eu nunca fui o grande campeão, tá? Mas eu sou um bom professor. Já criei vários campeões, né, desde criança até adulto, tá? E como eu falei, a transformação, né, que a arte marcial pode trazer a uma pessoa
não é só o fato de ganhar medalha. Essa transformação é muito maior do que isso. Agora, o jovem, né, ainda mais o jovem de hoje em dia, ele quer um resultado muito imediato. Tudo vem com muito imediatismo e o jiu-jitsu não acontece assim. Você demora tempo para aprender, você demora um tempo para a técnica começar a funcionar na luta. Eu tive um exemplo com meu sobrinho é muito talentoso e começou a seguir meus passos no jiu-jitsu e quando ele era juvenil ele ganhava tudo. De juvenil ele ganhava todas as lutas, todo mundo queria ver ele lutar, o Alan vai lutar, o Alan vai lutar. O juvenil era 16 e 17 anos. Quando ele passou a ser adulto, a categoria vai de 18 a 29 anos. Entendeu? Então é um grupo de idade muito maior. E ele ainda é um cara novo, de 18 anos, competindo com adultos, às vezes de quase 30 anos de idade. Entendeu? E ele começou a ter resultados negativos nas competições, ele começou a perder. Então o pessoal ia lá com toda aquela expectativa de que ele ia ganhar, ele perdia uma luta. Aí depois perdia outra. Aí uma vez ele ligou para mim e falou, tio, não quero mais competir. Não quero mais competir, negócio de competição não é para mim. Eu quero ser professor igual você. Quero ser professor, quero ser mestre, não quero ser competidor. Eu falei, então quanto você ganhava, estava bom, né? Então agora que você está perdendo, não está gostando. Entendeu? Então você quer ser que nem eu? Quero. Então faz o seguinte, se você quer ser que nem eu, você vai voltar lá e vai competir quantas vezes forem necessárias, ganhando ou perdendo. Que foi o que eu fiz a minha vida inteira. Entendeu? Ganhei muitas, perdi muitas, mas sempre estava presente, nunca desisti. Entendeu? Aí ele ficou meio contrariado e tal, e voltou a treinar, e já no primeiro ano de faixa azul adulto, mais para o final do ano, ele começou a ver os resultados. Ele começou a ganhar. Persistência. Entendeu? E daí ele começou a gostar. E daí ele foi campeão em todas as faixas, e hoje em dia ele é um policial no Havaí, em Honolulu, e dá aula na academia de polícia, e está muito bem sucedido lá como policial e como lutador. E eu mesmo falo como exemplo para os meus alunos, né, que eu vim do judô, e na competição de judô eu tinha um adversário do mesmo time, um cara tranquilo, um cara bacana, e o meu jogo não encaixava com o dele. Toda hora que eu ganhava uma ou duas lutas no campeonato, ia para semifinal ou final contra ele, eu perdia. Eu perdi umas 5 lutas contra esse mesmo atleta. E o que eu podia fazer? Tentar de novo. Mudar a estratégia, tentar um golpe diferente, entendeu? Fazer o quê? Já chegar derrotado? Não. Eu tinha que tentar vencê-lo. Né? E por 2 ocasiões eu venci, depois de umas 5 derrotas consecutivas em eventos diferentes, eu consegui ganhar dele 2 vezes. Então se eu não tivesse essa insistência toda, né, que eu não acreditasse em mim, eu não pode entrar no tatame já pensando que vai perder. Como na vida. Você não pode entrar para a vida, né, pensando que você não vai ter sucesso. Você tem que sempre acreditar. E eu sempre acreditei e consegui devolver, botar 2 vitórias em cima dele. E isso para mim foi uma experiência de vida muito grande. Isso daí é uma dinâmica fabulosa, né? Porque são frações de segundo. Embora você tenha técnica, tenha todo o treinamento, aquela disciplina, mas são frações de segundos que você pode acabar perdendo uma luta ou ganhando, né? Isso daí, como é a cabeça de um lutador que tem que decidir em segundos ali? Eu até vi recentemente um jovem em uma luta que ele usou o kimono para torcer o braço do adversário. O adversário estava segurando muito no kimono, ele fez um movimento que usou o próprio kimono e acabou esmagando a mão do adversário. Então são frações de segundo. Como é esse treinamento da percepção do aluno? Olha, primeiro você se prepara, né? Você aprende uma gama enorme de golpes e você constrói o seu jogo. Aquele golpe que funciona bem na academia é aquele golpe que você vai levar para o campeonato. A academia é um laboratório. Você não vai fazer no campeonato um golpe que você nunca fez na academia. Não existe mágica. Entendeu? Então você aprende o golpe, você aperfeiçoa, você repete muito o golpe, né? Como a gente diz, a repetição é o mestre da habilidade. Se
Se você não repetir, você não constrói uma memória muscular do golpe. Quando você vai lutar, você não dá para parar para pensar, peraí, agora eu vou fazer o quê? Não, ele está fazendo isso, então eu vou fazer aquilo. Você não tem tempo para pensar. A velocidade de raciocínio ali é muito rápida, muito rápida. Tá? Então, você tem que estar com o golpe afiado para que daquele determinado momento, daquela determinada situação, o golpe aconteça naturalmente. Só tem uma maneira do golpe acontecer naturalmente. Ele está fazendo parte de você. É o golpe que você treinou exaustivamente, criou uma memória muscular, funciona na academia, e são esses golpes que funcionam na academia que você vai levar para o campeonato. Agora, Fabuloso. o que vem do lado de lá, do outro atleta? Às vezes você não sabe. Às vezes é uma incógnita para você. Então eu falo sempre para o aluno, você vai lá na competição para impor o seu jogo. Você não vai para fazer o jogo do adversário. Você vai fazer que o adversário lute a sua luta. E não levar você para a luta dele. Tá? Então lá em Los Angeles, eu tive a oportunidade de treinar um jovem de 60 anos. Um jovem de 60 anos. Ótimo. Um jovem de 60 anos que fazia aula particular comigo, um cara do mercado financeiro, muito bem sucedido, né, que treinava comigo só na aula particular. E um dia eu chamei ele e falei, Richard, tem um campeonato que vai acontecer aqui em Los Angeles e eu quero que você lute o campeonato. Ele falou, você tá louco, professor? Eu só faço aula particular. Como é que eu vou entrar no campeonato? Eu falei, olha, o campeonato é para a sua idade, para o seu peso, para a sua faixa. E eu confio em você. Eu acho que na sua idade, no seu peso, na sua faixa, você tem chance, né, de ter uma boa performance no campeonato. Entendeu? Aí, bom, se você disse que sim, então eu acredito. Eu preparei ele para esse campeonato, chamei outros alunos para virem na aula dele, lapidei o jogo dele para o campeonato. Ele foi nervoso pra caramba. Imagina, 60 anos, nunca pisou no tatame para competir, entendeu? E eu fiz ele, né, aceitar esse desafio pessoal, né, que quando pisa lá dentro é tudo com ele mesmo, entendeu? É ele e o adversário, entendeu? Não tem mais ninguém. E ele aceitou esse desafio, né, com outro cara da idade dele, do peso. Aliás, o cara era mais pesado do que ele, uma categoria. E daí ele acompanhando tudo, falou, olha, não tem ninguém na minha categoria. Eu falei, eu sei, eu já vi. Eu vou ligar para a federação e vou botar você na categoria de cima. Ah, então você quer que eu lute com um cara mais pesado que eu? Eu falei, é. Aí ele ficou meio assim, eu falei, vamos lá. Aí ele foi, na primeira luta ele perdeu por um pequeno detalhe, tá? E o adversário dele já até tinha combinado isso, que independente do resultado da primeira luta, eles lutariam novamente no absoluto, que é uma categoria sem peso. Na idade deles só tinham eles dois mesmo, entendeu? Então eu falei, se você ganhar ou perder a primeira luta, eu gostaria que vocês fizessem uma segunda luta. Vocês não têm muita oportunidade de competir. Então já está lá, luta 2 vezes. Pode ganhar 2 vezes, pode perder 2 vezes, né? Ele perdeu a luta num pequeno detalhe, não foi nem por ponto, foi por uma vantagem. Eu chamei ele, falei, olha, agora eu quero que você faça isso, isso e isso. Vamos acertar o jogo. Ele voltou para a segunda luta, ganhou por pontos, né? Ficou super feliz, levantou o braço no final da luta e tal. E voltou para a academia, tirou foto, tiraram foto dele na luta. Ele fez um pôster, levou para mim, me deu até um dinheiro a mais do que ele pagava de aula particular. O que é isso? Não, isso aqui é um presente para você, que você me fez passar por uma situação na minha vida que eu nunca pensei que eu fosse passar. E eu cresci muito com essa situação que você me fez passar, entendeu? Então eu sou muito grato a você ter confiado em mim e ter quase que me forçado a lutar, entendeu? E graças a Deus eu fiz isso, eu lutei. E te agradeço muito por ter me colocado nessa situação. Eu cresci muito como pessoa por ter passado por essa situação. Então são essas coisas que a gente leva para a vida, né? São essas experiências, né, que nós acumulamos, que nos fazem crescer como pessoas. Mestre, quando vai para o chão? E quando vai para o chão? Pois é, a luta do judô, a diferença do judô para o jiu-jitsu é essa. Quando você dá um golpe perfeito no judô, acaba a luta.
Você derrubou o cara numa queda perfeita, a luta acabou. No jiu-jitsu, você derrubou o cara, pode ser o melhor golpe, mais perfeito, 2 pontos. E a luta continua no chão. Entendeu? Então você tem que desenvolver a luta de chão. Então nós somos os experts na luta de chão, no domínio, no solo, né? Usando as técnicas de domínio, estrangulamento, chaves de braços, chaves de pé. Entendeu? Então esse é a nossa área, como a gente diz. Quando a luta for para o chão, a gente está em casa. Seria correto afirmar que o judô te deu uma boa base para você ter sucesso no jiu-jitsu? Com certeza. Com certeza, o judô foi o que foi o alicerce, né, na minha vida de competidor. Eu competi a vida inteira no judô. Eu era aquele judoca que gostava da luta do chão, mas muitos judocas evitavam a luta no chão. E meu professor, o professor Alfredo Dornelles, né, o qual eu devo muito, grande amigo, grande mestre, meu mentor no judô, né, gostava da luta de chão, inclusive fazia coisas que outros professores de judô não faziam. Ele mandava todo mundo tirar o kimono e sair no tapa, entendeu? Na aula. Então, como eu digo para os alunos, o lugar de apanhar é na academia e não na rua. Então, quando você está acostumado a lutar na academia, se expor a essas situações na academia, se um dia acontecer na rua, é só mais uma luta, entendeu? Você está preparado para aquilo ali. Então, o judô realmente foi a minha base, foi o judô onde eu construí a minha carreira e, por tanto, gostar da luta de chão. Quando eu fui para a universidade para estudar educação física, né, para ser um técnico, para ser um professor, um profissional do judô, eu tive a influência do pessoal do jiu-jitsu, né, que falou, pô, mas você gosta de chão, você luta bem no chão, pô, vai fazer jiu-jitsu. Aí eu vi que o jiu-jitsu tinha um approach diferente, o judô era muito formal e o jiu-jitsu era mais informal. O jiu-jitsu tinha patrocínios de empresas de surf, o jiu-jitsu tinha um público diferente, um público mais jovem, entendeu? Toda essa informalidade do jiu-jitsu também me atraiu para o jiu-jitsu. Eu tive a sorte de parar na academia Kyoto de Jiu-Jitsu com o grande mestre Mansur, né, que está aí completando 85 anos, é praticamente o segundo pai para todos nós na academia. Tá? Tive essa felicidade, né, de ir para a academia Kyoto. Logo no primeiro dia, ele fez um teste comigo, me botou para lutar com algumas pessoas da academia e falou, não, você não pode ser faixa branca de jiu-jitsu, você já vai começar na azul. Entendeu? E me deu a faixa azul e todos os ensinamentos do jiu-jitsu, não só com ele, mas com todos os outros mais graduados da academia, que me ajudaram muito a crescer no jiu-jitsu. E me apaixonei pelo jiu-jitsu, muita defesa pessoal, que é o principal do jiu-jitsu, campeonatos e tudo mais. E minha carreira foi desviando um pouquinho do judô, aonde eu já trabalhava na federação, competia e trabalhava muito no judô e fui me levando para o jiu-jitsu. E jiu-jitsu, inclusive, é mais valorizado como profissão. Você tem a oportunidade, literalmente... Abre mais portas, né? É a oportunidade, literalmente, de fazer mais dinheiro dando aula de jiu-jitsu do que de judô. E a minha vida foi indo completamente para o jiu-jitsu. É uma intervenção interessante. Eu gosto muito de filmes de ação. E gosto muito de um ator, e Vin Diesel, tem um diretor, Guy Ritchie, que é ex-marido da Madonna, mas ele, para mim, é mais conhecido como um excelente diretor pela linguagem que ele tem. Você sabe que o filme é do Guy Ritchie. E uma das características das cenas que ele utiliza tem as brigas no chão. E é impressionante como ele aplica em todo o filme. Eu estava acompanhando uma série, eu gosto e às vezes assisto 2 ou 3 vezes. E também nos últimos filmes do 007, produzido pela família Broccoli, né? Foi o último papel do Daniel Craig. E tem uma cena que ele se inspira numa cena do Guy Ritchie num corredor.
entre paredes e briga com duas pessoas, uma com um cano de ferro, que é uma mulher, e um guarda-costas lá do antagonista, e ele finaliza a luta também com um golpe de jiu-jitsu, num filme do 007. É interessante porque se você começa a reparar isso, começa a ser repetido várias vezes e torna-se um fato interessante. Esses filmes de ação estão ganhando muito também dessa... Não precisa sair sangue, né? Não precisa espirrar sangue, mas mostra essas vitórias em golpes que vão mobilizar, que vão temporariamente sufocar. Trazer bilheteria, né? Trazer muita bilheteria. Já houve algum caso na sua andança pela vida ser necessário, tá em público alguma coisa, alguém te provocar, uma briga de rua, de você ter que realmente aplicar golpes? Porque hoje em dia todo mundo quer andar armado. Então há uma preocupação, eu tenho uma certa preocupação de você aprender e fica tão instintivo, tão rápido de você aplicar um golpe, como você fala, o cara incorpora aquele golpe e aquele ensinamento, não golpe, aquele ensinamento. E hoje em dia a violência está tão grande que quando alguém vai assaltar, ele não vai com uma arma só, ele não vai só um indivíduo. Mas você já passou por alguma situação? Todo mundo pensa que o lutador, né, o cara quando procura uma luta, arte marcial, outro tipo de luta, ele vai resolver as coisas tudo na briga. Não, o cara é lutador, o cara é faixa preta, então o cara briga com todo mundo, o cara bate em todo mundo. Quanto mais você luta na academia, menos você luta fora da academia. O autocontrole que você ganha com a luta, entendeu? Você tem um controle muito grande, você sabe do seu potencial, entendeu? E sabe que a luta, aquela briga de rua, entendeu? Você nunca vai sair vitorioso. Até se você ganhar a briga, entendeu? Você não sai vitorioso. É sempre um problema, né? Ou você arruma um problema com a justiça, porque bateu no cara e você é graduado, entendeu? E usou da arte marcial para bater no cara. Se você apanhar, pior ainda, fica feio, né? Como é que o cara lutador vai apanhar na rua, entendeu? E quando a pessoa consegue tirar você fora do seu controle emocional, a pessoa já te venceu, entendeu? Se o cara fizer um xingamento para mim no trânsito e eu parar, sair do meu carro para brigar com o cara, ele já me venceu, entendeu? Porque ele me desestabilizou emocionalmente. E eu não posso deixar isso acontecer. Entendeu? Já teve caso lá em Los Angeles de eu mandar uma buzinada pro cara, e o cara fez uma barbeiragem no trânsito, e o cara veio atrás de mim, parou o carro do meu lado, brabo pra caramba, botou o carro na frente do meu, diminuiu a velocidade, queria brigar de qualquer jeito, e eu fiquei só olhando pra cara dele assim, entendeu? Ele esbravejando dentro do carro, até que ele viu que não ia arrumar nada, ele foi embora. Entendeu? Ele queria que eu descesse do carro para brigar com ele no meio da rua. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Uma coisa ridícula. Como é que eu vou descer do carro para brigar no meio da rua? Entendeu? Como é que eu vou deixar um cara desse que tá com problemas emocionais, sei lá, entendeu? Me desestabilizar emocionalmente ao ponto de eu partir para uma agressão física, entendeu? Não tem prazer nenhum em agredir as pessoas fisicamente, entendeu? Eu luto pelo esporte. Eu luto para me defender se alguém me agredir fisicamente. Se alguém me agredir verbalmente, eu não estou nem aí. Entendeu? Isso não vai me desestabilizar por uma agressão verbal. Entendeu? Agora, não vou deixar o cara bater em mim. Entendeu? E até quando, se eu tiver que me desvencilhar de uma agressão física, eu não vou aumentar aquela situação e bater mais ainda no cara. Eu não vou deixar que isso aconteça. Entendeu? Porque você tem um autoconhecimento, você tem um autocontrole, um autodomínio, entendeu? E não usar as armas que você tem, entendeu? Para bater nos outros. Não é esse, né? Não é essa filosofia. Entendeu? Então o mais importante da luta é isso. Quanto mais você luta na academia,
menos você se expõe na rua. E eu falo para os alunos, né, por exemplo, ensinando essa garotada, tá? Alguns pais levam os filhos para estudar comigo, às vezes um pouco, antes de ir para a universidade, que sabem que dentro do, principalmente meninas, aprender a sair de uma pegada no punho. O rapaz pegou ela pelo punho, ela sabe se desvencilhar e andar, entendeu? E eu falo de algumas dicas que às vezes o pai falando parece, meu pai está falando demais, está falando besteira. Quando ouvem de mim, falam, pô, o professor falou isso. Aí eu falo pro cara, você entrou no bar com a sua namorada, tá? Se você tem um conhecimento, você já dá uma olhada no ambiente, já escaneia o ambiente inteiro. Você já está vendo tudo o que está acontecendo ali, entendeu? Então eu entrei numa festa, eu entrei no bar, estou vendo um monte de cara bêbado aqui no canto, se esbarrando, falando alto e tudo. E estou vendo que o lado de cá do salão está mais tranquilo, as pessoas sentadas, com um comportamento... Um olhar diferenciado para a vida. Mais adequado. Eu vou pegar minha namorada, vou pegar minha esposa, vamos por aqui. Ela nem sabe por que eu escolhi esse caminho aqui. Porque eu já vi que aquele caminho ali tem problema. E eu estou evitando o problema. Entendeu? Eu vou lá para lá para me divertir, vou arrumar problema. Né? Aconteceu uma situação nessas viagens de surf, sabe como é que é o surf? Tem muito localismo, briga pelas ondas, essa coisa toda. Eu estava dentro da água em Las Flores, El Salvador, um lugar que eu adoro ir surfar, já fui 9 vezes para El Salvador, fiz grandes amigos lá, sempre respeitei todo mundo. E um cara local lá dentro da água quis arrumar um problema comigo. Eu nem entrei na onda dele, nem nada. Ele passou do meu lado remando e me mandando para fora d'água. Eu olhei para a cara dele, o cara é menor do que eu fisicamente, não sabe nem quem estava falando, viu o tiozinho aqui, né? Eu vou lá, vou pegar no pé desse tiozinho aí, né? O tiozinho tá gordinho e tal, vou pegar no pé dele, né? Eu olhei para ele, ele falou uma, duas, eu já estava saindo mesmo, saí da água, fui comer o meu peixinho lá no canto do restaurante e fiquei observando ele pegar onda, né? E pensando, dou uma lição nele ou não? Entendeu? Mostro para ele o que acontece com quem mexe com a pessoa errada ou deixo passar em branco, entendeu? Aí eu falei, você acha que eu vou tirar todo o astral da minha viagem, que eu fui para lá para me divertir, para ter um contato com a natureza, para surfar, para comer aquela comida maravilhosa de El Salvador, eu vou deixar um cara desse entrar na minha mente, entendeu? E me quebrar mentalmente ao ponto que eu vá lá agredir ele fisicamente? Eu não posso deixar isso acontecer. Se isso tivesse acontecido, ele já teria ganho a luta. Ele já ganhou a briga porque ele tirou a minha estabilidade emocional. Entendeu? Então eu falei, deixa ele para lá, que a vida vai ensinar para ele na frente. Não sou eu que vou ensinar para ele, a vida vai ensinar para ele. Como eu sempre falo para minha esposa, é melhor ter paz do que ter razão em certos momentos. Luiz, considerações finais para a gente fechar essa entrevista. E aí? Ótimo, olha, foi um prazer muito grande estar com toda a equipe aqui, né? Eu estive aqui há 2 anos e o programa ganhou uma qualidade excepcional. Eu acompanho sempre o trabalho do Alexandre, é um trabalho muito sério e é um trabalho muito bonito, porque ele tem um lado preservacionista também na história dele. Agora, trocando só um pouco de personagem, mas ele faz um trabalho muito bacana com relação à cultura, com relação à Costa Verde. Então, agradeci a ele a oportunidade dada a mim e dada ao mestre. E gostaria de lembrar também, tem uma história interessante que um amigo nosso pediu para contar no programa. Não sei se o mestre vai querer contar, mas é engraçada a história. E minha consideração final é esse agradecimento. Se for da vontade dele contar, ótimo. Se não, ele deixa para a próxima entrevista. Marcos, para a gente fechar essa entrevista, conta aí essa história que eu senti do Luiz. Essa história tem impacto, tem informações? Um grande amigo meu, né, um dos pioneiros do MMA, tá, e inclusive cineasta, Federico Lapenda, me levou para a Rússia algumas vezes como técnico de um atleta de MMA.
Aí numa dessas ocasiões, não sei por que eu botei o kimono na mala. Entendeu? Eu levei o kimono junto comigo, né? Minha armadura, né? E chegando lá, ele falou, olha, no meio das lutas de MMA, vai ter uma luta de striking, né? Uma luta de Muay Thai, né? De mais de soco e chute. E nós queremos fazer uma luta de grappling, uma luta agarrada, que seria entre você e o campeão russo de sambo, né? Que tem uma similaridade com o jiu-jitsu. O sambo, ele usa quedas, chaves de perna e chaves de braço, e não usa estrangulamentos. Tá? E eu falei, tá bom, eu topo. Ele falou, olha, vai ganhar $500 ganhando ou perdendo. Eu tava duro, né? Eu falei, pô, $500 são $500, né? E estava despreparado, não foi uma luta que eu me preparei para competir, nada disso. Simplesmente aceitei. Entendeu? Eu falei, por que eu estou fazendo? Aceitei uma luta, eu não estou nem preparado, não sei nem quem é o cara. Mas vamos lá, né? E eu entrei na luta, segui a minha estratégia de luta, né? Puxei ele para a guarda, que não valia ponto de queda, nada. Então eu puxei ele, prendi ele na guarda, ataquei, ele se defendeu bem, eu procurei poupar energia ali, né? Por causa do preparo físico. E em determinado momento que ele bobeou, eu dei o bote no estrangulamento, peguei ele no estrangulamento, ele resistiu, não quis bater, e com o estrangulamento eu rodei, caí montado nele. Quando eu rodei, que ele rodou fácil comigo, eu senti que ele já estava apagado. Entendeu? Eu senti que ele apagou no estrangulamento, eu levantei e saí andando, voltei para o meu canto, ajoelhei, como a gente faz no judô, quando o adversário está contundido, voltei para o meu canto, ajoelhei, o ginásio, um silêncio no ginásio, entendeu? E o cara estava lá apagado, entrou o técnico dele, entrou o médico, entrou um monte de gente correndo lá, e o cara lá apagado, sem som, sem imagem. Né? modo via offline. E eu lá no meu cantinho, aí o cara acordou, levantou, aí levantaram a minha mão, o pessoal aplaudiu, não gostou muito, que eu botei o russo para dormir na Rússia, né? Então, obviamente, não gostaram muito. Inclusive, depois, quando saiu o vídeo do evento, eles cortaram a luta. Eles não colocaram a luta no vídeo, que os russos que fizeram toda a produção do evento, né? Então eles não queriam mostrar aquela derrota ali no vídeo. Eu tenho algumas fotos para provar. Mas foi uma coisa que aconteceu, eu não esperava, a luta aconteceu do nada para mim, eu tive a felicidade de ganhar a luta, a intenção nunca foi apagar um adversário, estrangular ele até ele desfalecer, entendeu? Mas ele não bateu e é o que acontece quando você leva o ganho de estrangulamento e não bate, o resultado é esse. Bem, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos deixar o conteúdo lá na TV Jaguanum, em todas as plataformas. Quero deixar aqui meu agradecimento ao Cami Produções, nosso amigo Rafael, que está ali na mesa de cortes. Obrigado, trabalhando afinco para que a gente tenha um conteúdo de qualidade. Agradecer ao Luiz por trazer esse jovem de 60 anos. Só para fechar, me diz a idade do aluno mais velho e mais novo que você treinou. Olha, eu tenho um pessoal lá que agora está com uns 70 e alguma coisa já, né? Inclusive é um dos mais temidos da academia, é Dr. Rob Wilson, tá? Cirurgião ortopédico, tá? Treinou comigo de branca preta, entendeu? E continua treinando, um apaixonado pelo jiu-jitsu. E de vez em quando a garotada vai triste para casa quando eu treino com ele, que ele é duríssimo. Então não tem idade. Duríssimo, não tem idade. E eu tenho crianças de 3 anos de idade treinando comigo, entendeu? Que as mães veem o trabalho que é direcionado para essa faixa etária. Eu adoro dar aula para eles, entendeu? Então eu não tenho idade para mim, eu não tenho preferência em treinar em nenhuma faixa etária. Eu gosto do que eu faço, desde o pequenininho até o aluno mais experiente, não diria mais velho, mas mais experiente de vida, entendeu? Eu dou aula com o maior prazer para todos eles. Então tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e, quem sabe, nossos jovens passam a compreender o quanto é importante a atividade física, a atividade esportiva e uma atividade como essa, jiu-jitsu, judô, enfim. Procure uma maneira de levar os seus filhos a um outro nível, um outro patamar além da tecnologia. Então, curta a gente lá, TV Jaguanum, presente nesse belo momento, nessa entrevista aqui com essa turma aqui centenária. Vem com a gente!